Estados Unidos da América. Política e economia. Os Estados Unidos localizam-se no continente americano e são considerados a maior potência mundial. O país exerce influência econômica, militar, política e cultural globalmente. As 13 faixas da bandeira dos Estados Unidos representam as 13 colônias e as estrelas representam os 50 estados. Estados Unidos ou Estados Unidos da América, como é chamado oficialmente, são um país localizado no continente americano, subcontinente América do Norte. O país é considerado o mais influente do mundo e exerce forte domínio político, econômico, militar e cultural. Os Estados Unidos participam de diversas organizações, como o Conselho das Nações Unidas, o Acordo Estados Unidos-México, Canadá, USMCA, a antigo NAFTA, o OTAN, dentre outros. A nação mantém relação diplomática com a maioria dos países em todas as regiões do mundo. Agora eu vou deixar um pouco aqui sobre os dados gerais dos Estados Unidos, nome oficial, a sigla, capital, governo, presidente e a moeda, para vocês darem uma olhadinha. A capital dos Estados Unidos é Washington, cujo sigla significa Distrito de Colômbia, correspondente ao Distrito Federal do país. Ambos países e capital são governados pelo mesmo governo, ou seja, representam uma mesma organização administrativa. É importante lembrar que nos Estados Unidos há um estado chamado Washington, localizado na costa oeste, limítrofe ao Oceano Pacífico. Esse não deve ser confundido com a capital. O Distrito de Colômbia foi formado no ano de 1790 e até o ano de 1871 outras cidades localizavam-se dentro de seus limites. Posteriormente, essas foram fundidas a Washington, que foi inaugurada em 1800 por meio de terras cedidas pelo estado da Virgínia e da Maryland. Por que Estados Unidos da América? No período da descoberta das terras estadunidenses, o território norte-americano era habitado por indígenas. Com a chegada dos colonizadores franceses, espanhóis, ingleses e holandeses, houve uma disputa por territórios, gerando diversos conflitos entre os povos nativos e os europeus. A costa leste dos Estados Unidos, ao ser colonizada, foi também dividida em territórios conhecidos como 13 colônias, por volta do ano de 1607. As colônias correspondiam a 3 grupos: colônias do Norte, colônias do Centro e colônias do Sul. Declararam sua independência da Inglaterra no ano de 1776, no dia 14 de julho, formando o que hoje conhecemos como Estados Unidos da América. Agora eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha nas colônias que eram. E vou deixar aqui para vocês também darem uma olhadinha no mapa dos Estados Unidos, para vocês terem uma visão ampla. Economia dos Estados Unidos. Conhecido como a maior potência do mundo, os Estados Unidos ostentam a primeira posição quando o assunto é Produto Interno Bruto, que representa a soma de todos os bens produzidos no país ao longo de um período. O país tem um PIB de 19,39 trilhões, segundo o Fundo Monetário Internacional, estando à frente de países como China e Japão. A economia em 2018 cresceu em 2,9%, se comparando ao ano anterior. A economia estadunidense baseia-se nos setores agropecuário, industrial e de serviços.
Na agricultura, destaca-se as produções de milho, soja e algodão, com o emprego de alta tecnologia. No setor industrial, destaca-se as produções de máquinas, eletrônicos, produtos químicos, farmacêuticos e automotivos. Já o setor de serviços contribui com a mais de 3 quartos do PIB. Pode também destacar a produção de petróleo no país, bem como a de gás natural. Em 2019, a produção de petróleo bateu recorde, segundo a Agência Federal de Energia dos Estados Unidos, alcançado 470,6 milhões de barris. O petróleo é um dos produtos mais exportados pelos Estados Unidos. De acordo com o Observatório de Complexidade Econômica, os Estados Unidos correspondem à terceira maior economia exportadora entre os países. No ano de 2017 foram exportadas 1,25 trilhões. Os principais produtos exportados para países como China, México, Canadá e Japão foram petrolíferos, refinados, aviões, carros e helicópteros, medicamentos e embalados. No que tange às importações, o país importou 2,16 trilhões em 2017. Os bens e serviços basicamente vieram dos mesmos países para os quais exportava. As principais importações foram equipamentos de transmissão, unidades de disco digital, peças de veículos. Cultura dos Estados Unidos. A cultura dos Estados Unidos exerce uma grande influência em diversas regiões do mundo. A gastronomia, as tendências do mundo todo. A gastronomia, as tendências do mundo da moda, o entretenimento, cinema, televisão ou música e o esporte são reconhecidos por milhares de pessoas ao redor do planeta. O povo estadunidense é bastante conhecido por duas características: a individualidade e o patriotismo, diferente, por exemplo, dos povos da América Latina. Os estadunidenses apresentam personalidades mais reversas em sua maioria. O patriotismo é o visto por todos os lugares. Há no país uma variedade de étnicas e milhares de estrangeiros vindos de diversas partes do mundo. A pluralidade cultural é uma das principais características da população que habita os Estados Unidos. Essa grande diversidade deve-se não só à colonização no país, mas também ao forte atrativo que a nação exerce frente a outras regiões. A gastronomia é representada especialmente pelos fast food, que viraram febre em diversos países, como no Brasil. Grandes empresas como McDonald's e Burger King foram fundadas e possuem sedes no país.